Boulos, cara, eu não, assim, até em respeito à a galera que assiste a gente aqui, tu foi um dos caras que pediu pra tirar o episódio quando aconteceu a crise lá em 2022. Eu já vi você falando sobre isso antes, mas, cara, eu queria te perguntar, se me permite, o que você estava pensando realmente quando inclusive aqui, deixa eu fazer uma ressalva porque eu não lembro, tá? Eu sei que você pediu para tirar o episódio por meio de assessoria, a gente foi pesquisar aqui e viu. Mas eu não lembro se tu chegou a fazer tweets e coisas assim. Eu não me lembro, Igor. Pois é, eu mas também acho que me não, lembro. mas não me lembro. Mas por quê? Deixa eu te falar, cara. Primeiro dizer que talvez o maior prejudicado de ter tirado aquele vídeo fui eu. Porque, eu concordo. Porque o episódio que eu tive aqui, que foi na eleição passada para prefeito, foi visto pra caramba. Até hoje eu encontro gente que tinha 16 anos naquela época, que hoje tá com 20, que fala, porra, Boulos, eu conheci você na entrevista pro Flow. Eu tinha uma visão de você, achava que era o cara, porra, raivoso, invasor e não sei o quê. E, porra, naquela entrevista eu vi que era outra coisa. O que aconteceu ali foi uma decisão de um posicionamento, assim, de dizer não a uma postura. Que como eu não estava aqui, eu não podia dizer de uma outra maneira. Né? A postura que, no caso, foi a do Monark naquela ocasião. Que, cara, eu acho que a gente está normalizando muita coisa, Igor. Você falou no começo aqui, porra, a eleição de São Paulo como tá, uma guerra. A gente estava num debate ontem... Calma aí, tu já tá fugindo. Não, eu vou voltar, calma. Tá. Que eu vou... A gente dá uma volta e chega. Vai lá. Calma, o caminho Eu nem conheço sempre é linha vocês, reta. cara. O caminho nem sempre é linha reta. Tá bom, vai. Cara, debate que a gente tava lá ontem. Porra, gente que só quer gritar, xingar, gente tóxica. E eu vejo, por exemplo, hoje, parte das pessoas e parte da imprensa normalizando isso. Deixando de se indignar com isso. Posso dizer que eu acho que uma atitude como a que tu teve meio que faz parte do problema também? Porque o que acontece? Quando você bate no Monark, eu entendo, acho legítimo. O presidente Lula, no mesmo dia, ele fez um tweet putz, isso aqui é um tweet honesto, que em defesa, tipo, a gente repudia o que aconteceu putz, a gente reitera aqui, aí tem uma foto do Lula lá em Israel, alguma coisa assim. E é uma outra vibe que não é matar o bagulho que a gente já tinha feito o que tinha que fazer, pô. Assim, em 12 horas o Monarca já não estava mais aqui. E aí a gente ficou com 120 jovens que trabalham aqui, o lance do Ferrez lá acabou indo pro espaço, então foi um monte de coisa pro espaço que não precisava ter ido se a gente tivesse tido um pouco mais de parcimônia ao lidar com coisas desse tipo. Porque o que acontece? Na prática é pegar uma parada que uma determinada base já não concorda e joga para eles, que eles vão fazer o quê? O trabalho deles, que é me destruir, ou destruir aquilo que foi jogado ali. Né? Foi isso que eu senti, cara, e foi por isso que eu fiquei puto. Porque isso me pegou de verdade, no sentido de, putz, cara, tinha sido maneiro, né, o programa. E o do Ferrez, que também é uma puta referência de esquerda, esse ficou. E aí eu fico, puta, o Boulos é uma referência de esquerda, o Ferrez tem também... Eu entendo que um não tem que agir como o outro, mas, putz, foi isso que eu senti. Não, eu te entendo, Igor. Agora também, vamos ser justos. Né? Não foi porque eu tomei uma atitude de retirada para me posicionar contra a legitimação que o Monark fez de um partido nazista, que é uma coisa muito grave, que isso foi o fator que deixou pessoas desempregadas ou deixou o Flow numa situação difícil. Não era isso, né? Eu acho que nós temos que ver onde começa o problema. E eu acho que o problema começou justamente quando o Monark vem num espaço. E aí, cara, é a responsabilidade de quem é comunicador. É o que a gente está discutindo, mas aí o que a gente tá discutindo hoje, cara. O que tinha que acontecer com o Monark aconteceu. Okay, em 12 horas. E aí não precisava mais de mas o que a gente fuzilar. O que a gente está discutindo hoje... Não, eu não te ataquei em nenhum momento. Tudo Você não bem. me viu nenhum ataque Total, público assim, a você. Não diretamente a minha verdade, não mesmo. O ataque, a crítica que eu fiz foi ao Monark, porque eu acho que aquilo que ele falou não se faz, cara. Não se faz. A gente começa a normalizar absurdo. Se confunde liberdade de expressão com cometimento de crime. Pra gente, aí não dá, cara. Pra gente, eu entendo tua posição, a gente até pode conversar um pouco depois, mas é que assim, até pra gente não perder muito tempo nisso. Puta, tu tá batendo no espantalho, porque o que a gente tava falando era tipo, o Monark ficar de nazista não é verdade.
Não, em nenhum momento eu disse que ele era Total, nazista. sim, mas disse que ele legitimou a existência de um partido rolou. nazista. Mas pulando essa parte, eu entendi, depois a gente vamos lá. conversa sobre isso. Eu entendi que você precisava desopilar seu fígado antes de começar essa entrevista. Faz parte do jogo, normal. Eu no teu lugar acho que faria o mesmo. Tá, vamos ver como eu me saio até o fim, se eu consigo te bater mais um pouco. Tô brincando. Mas ó, sobre redes sociais e ódio, cara, as eleições desse ano à Prefeitura de São Paulo estão marcadas bem fortemente por ataques, por debates pouco produtivos e assim, a gente tem dificuldade inclusive para saber qual é o número dos candidatos, né? Porque não se fala sobre isso. A gente está brigando... O meu é 50, só para todo mundo saber, sem erro, 50. Mas você percebe que assim, eu sei que é 50 porque é o número do teu partido, mas a gente não está falando muito sobre proposta, a gente não está propondo muita coisa, porque os debates estão cheios de ódio e o debate público, na verdade, inclusive com acusações e tudo mais, né? Cara, o que você sente sobre isso? E assim, puta, tem uma estratégia para lidar com isso, porque é um fato, de certa forma, novo. Essa avalanche, como está sendo, assim, meteórica, não é muito comum, nunca tinha visto. Deixa eu te falar, Igor. Fake news na política, infelizmente, virou rotina. Só muda o tema. O método é o mesmo. E eu acho que, infelizmente, quem está na política está tendo que aprender e desenvolver formas para lidar com isso. A gente estava falando aqui antes de começar. Cara, a eleição de 2020 para a Prefeitura de São Paulo. Eu fui candidato. Bruno Covas era candidato. Eu fui pro segundo turno com ele, ninguém acreditava. Eu tinha 10 segundos na televisão, não tinha... Enfim, não tinha estrutura de campanha, não tinha apoio de grandes partidos, nada disso. Fomos pro segundo turno. Eu tinha muita diferença com o Bruno Covas. A gente pensava a cidade de um jeito diferente. E isso ficou claro na campanha. Mas você não viu ninguém chegando à mãe de ninguém. Ninguém atacando, querendo lacrar e só fazer corte em cima do outro. Foi uma eleição civilizada. Como política tem que ser. Sabiam que o Bruno estava doente? Eu sabia. Tá. Eu sabia. E, inclusive, teve gente que me aconselhou, numa lógica de vale tudo, a jogar isso na campanha. Eu vi isso acontecer, inclusive. E eu falei que não ia fazer isso nem a pau. Porque tem um limite, cara. Tem um limite que é ético. É você poder chegar na tua casa, olhar para tuas filhas, dormir no travesseiro. É o básico. Isso tem que ser um limite de vida, não só na política, né? Agora, concordo. O que está acontecendo aqui? Nessa eleição, surgiu, né, alguém que veio para tumultuar, certo? Para fazer só guerra de internet. O papel que o Marçal tem tido é esse. Eu acho que o Marçal, cara, analisando, eu achei no começo que era um cara que, porra, mentiroso, que tá ali. Me pareceu muito no começo, ele lembrava muito Dória. Sabe, o cara que sai vendendo que sou de fora da política, sou empresário, bem-sucedido e vou saber gerir. Esse era o discurso do Dória. Depois eu percebi que não é só isso. Ele é um cara que brinca com o sonho das pessoas. Eu assisti, me mostraram um trecho dele aqui, conversando contigo, quando ele falou um negócio de querer levantar defunto num velório. Cara, alguém que faz isso e ainda fala isso com certo orgulho, você. Imagine, se coloca nesse lugar de uma família, você perdeu sua mãe, seu pai, seu irmão, um filho, quem quer que seja, alguém querido. Mas seu maior sonho era isso. Também, pô. Porra, cara, mas aí nós temos uma patologia social, né? Agora, pensa, alguém que chega para uma pessoa com deficiência, um cadeirante, que o maior sonho do cara é poder voltar a andar e brinca com isso. Isso tem um elemento meio patológico. Isso tem um elemento... Eu tive a oportunidade... Aqui não falo como candidato. Tá. Falo como um cara que se formou em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria. Tem um elemento ali, cara, de psicopatia meio narcisista ali. É verdade. Não ri não, porra. Tô te falando. Tu não tem que levar ele pra clínica pra ver isso aí, cara? Não, cara, mas assim, tem tipos que são muito claros. O Freud tem um texto que ele fala das pessoas que são meio vazias e que tiveram algum tipo de sentimento de inferioridade ou porque dificuldades nas relações familiares na infância. E aí essas pessoas desenvolvem
um mecanismo de inversão que gera um sentimento de superioridade, um desejo de superioridade. Então é alguém que se sente vazio, se sente inferior, e aí vira megalomaníaco. O cara vai dizer, vou ganhar no primeiro turno. Começa a achar que é o super-homem que vai resolver todos os problemas, e ele começa a acreditar na própria mentira. Aí que vira patológico. Cara, o que acontece? Tá funcionando. O cara disparou nas pesquisas, tá ligado? Como é que faz? E aí, assim, vamos ver como é que você vai fazer pra me enrolar sem me entregar a estratégia. Mas como é que faz pra não só... Você tem que tirar votos dele, tá ligado? Você tem que convencer pessoas a não votar nele. Eu acho que, inclusive, a megalomania dele é tão convincente que te convenceu. Se você olhar a última pesquisa, Igor, pega as 3 dos institutos mais relevantes, certo? Datafolha. Eu tô com 23, ele tá com 21, o Nunes com 19. Que é empatado. Né? Empate técnico, mas numericamente estamos à frente. Ele cresceu, mas alguém dispara quando alguém está na frente dos outros. Você só tem que tirar voto de alguém quando ele está muito na sua frente. Tá. Não é o caso, ele está atrás numericamente. Você pega a Quest. Pô, mas não é perigoso. A mesma coisa. Não, lógico que é. Eu não tô minimizando e subestimando, não, cara. Tá. Esse jogo convence pessoas. Pô, um cara igual Bolsonaro virou presidente do Brasil, meu irmão. Já depois disso, você não pode subestimar mais nada. Entendeu? Então, não se trata aqui de subestimar. É só a gente não entrar na narrativa do cara. Porque senão, se você ficou ouvindo ele falando 5, 10 minutos, você começa a achar que ele vai ganhar no primeiro turno. Coisa que não tem nem pé nem cabeça. Nenhuma pesquisa aponta a possibilidade disso acontecer. O que ele fez foi organizar um eleitorado, que é o eleitorado que votou no Bolsonaro aqui em São Paulo, uma parte desse eleitorado, certo? Então ele pegou isso. Uma parte desse eleitorado estava no nulo, no não voto. Falou, porra, Ricardo Nunes não me representa, foi para Marçal. Outra parte... Que era o cara que tu queria. Esse cara dificilmente eu ia pegar, cara. Um cara que votou no Bolsonaro dificilmente vota em mim. Não é fácil. Não é fácil. O cara que votou no Bolsonaro. Eu tô falando, o cara que votou no Bolsonaro, que agora tava falando, porra, esse Ricardo Nunes é muito bunda mole, não vou nele, e tava no nulo. Ou então que tava no Ricardo Nunes, porque o Bolsonaro falou que era o candidato dele. Quando o Marçal surge com essa pegada, com esse discurso, assim, que é puro suco do bolsonarismo. Embora ele seja diferente do Bolsonaro em vários aspectos, mas é o puro suco. É o cara que se vende com a mentira, falando o absurdo, e aí ele centraliza, fazendo a pegadinha. Assim que o Bolsonaro se tornou uma celebridade, né, na política, mesmo como deputado federal, fazendo esse mesmo jogo, chamando a atenção das pessoas através do absurdo, né? E aí, quando ele faz isso, ele catalisa esse eleitorado bolsonarista nele. E como a campanha começou há 15 dias, esse processo aconteceu muito rápido em 15 dias, porque ele tem uma rede social que é forte, que tem vários seguidores, que tem grande engajamento, isso ninguém vai negar, né? O cara fez esse trabalho, é o meio de vida dele, né? Como ele fez é outra história, foi enganando pessoa, fazendo esquema, aí a justiça é que tem que mostrar, é caso de polícia. Agora, ele fez, ele tem esse engajamento. Teve esse crescimento, mas isso, sim, não vamos nem ao céu nem ao inferno, cara, nem 8 nem 80, certo? Não pode subestimar, não pode falar, putz, isso aqui é Kabuki. Não, é um risco. Eu acho que São Paulo está vivendo um risco hoje. Um risco de ter uma articulação do pior da política bolsonarista com o banditismo, com ligação com o crime organizado, chegando na prefeitura e com a chave do cofre da maior cidade do Brasil. Isso tu fala com tranquilidade, que tem ligação com crime organizado. Porra, bicho, isso não sou eu que falo. Você tem visto as matérias? Tenho. E as investigações? Vamos citar algumas aqui. Então, né? mas é que tem que estar investigando. Aí, beleza. Não, mas durante as investigações, até você ter uma conclusão, existem uma série de indícios probatórios que se sustentam. Então, por exemplo, uma coisa é certa. Vê só. 2 caras ligados a ele, assessores, amigos dele, trocaram carro de luxo por cocaína. Isso é certo, isso aconteceu e está comprovado. Outra coisa é certa. O presidente do partido dele tem um áudio, que não foi adulterado, que é verdadeiro, dizendo que tem ligação com o crime organizado, com o tráfico de drogas. Outra coisa é certa. Ele foi condenado pela justiça por roubar velhinha, né, num esquema bancário de fraude bancária. Isso é inegável, está lá a sentença, né? O cara foi condenado nisso. Então, assim, você tem agora, essa é uma investigação
que tem menos, vamos dizer assim, menos conclusões do cara que ele tem ligação, que comprou aeronaves para ele e tal, do esquema das aeronaves, também vendia as aeronaves para o tráfico de cocaína da Bolívia para o Brasil. Agora saiu esses dias com documentos, com investigação da Polícia Federal. Então, cara, quando tem rabo de porco, focinho de porco, orelha de porco, costuma ser porco. Eu costumo acreditar nesse tipo de coisa. Agora, o cara tem indícios de ligação com banditismo. Isso não é novo. Não é novo. Pensa numa coisa. Qual a relação que a família Bolsonaro tem com a milícia no Rio de Janeiro? Porra, bicho, o Adriano da Nóbrega, do escritório do crime, a mãe dele e a irmã eram assessoras do Flávio Bolsonaro. Né? O Bolsonaro homenageou ele como deputado. Sim, o Queiroz era o assessor do Bolsonaro e operava com os caras. Então, construiu-se uma relação da família Bolsonaro com a milícia no Rio. Essa ligação de extrema-direita, de bolsonarismo com o crime, não é nova. Ela é nova aqui em São Paulo. No Rio, ela já está sendo investigada e já tem conclusões e provas há muito tempo, com gente presa. Né? O problema, o risco que a gente está vivendo hoje em São Paulo, Igor, é dessa situação, aí, ó, de virar quase a mesma coisa que é política e crime, que já existe no Rio de Janeiro. Quase todos os governadores do Rio foram presos. Verdade. Os últimos 5. Mas, cara, disso entrar aqui para São Paulo, cara. Isso é grave. Nós estamos falando de um orçamento de quase 120 bilhões de reais, bicho. Não é pouca coisa. Não, tudo... sim, se for, especialmente quando a gente tiver a comprovação, se a gente tiver a comprovação de algo nesse sentido, também, assim, extremamente perigoso mesmo. Mas, cara, assim, o lance do... Você tava falando muito de Bolsonaro e de tudo mais. Ainda é uma eleição aqui em São Paulo que dá pra se apoiar nas figuras de Bolsonaro e Lula, cara? Porque, assim, tu é um mini Lula, de certa forma, né? Você acha? Eu acho que tu se comporta um pouco. Assim, quando você fala, você parece o Lula, inclusive. Não sei se tá tentando imitar, mas parece. Não. A lance da barbinha, não sei qual que é. Pô, você tem uma barba maior que eu, Mas bicho. quando eu tô falando no comício, eu não pareço Lula. É que você não fala no comício. Você só fala aqui no Flow. Deixa eu te falar, Igor. Cara, é lógico que as pessoas precisam saber quem apoia quem. Mas eu tenho minha trajetória própria, meu irmão. Eu não me escoro em ninguém. Minha trajetória eu construí através de uma atuação no movimento social, que eu tenho o maior orgulho e que pago o preço dela até hoje. Preço ser o meme do invade casa. Cara, porque assim, a gente pagar o preço pelas nossas escolhas é o que tem que ser mesmo. Total. Isso é o correto. Você tomar uma escolha, você tem que pagar o preço dela. Quando você não paga, é covardia. Eu pago o preço das minhas escolhas. E me orgulho delas. Você não vai me ver em nenhum momento falando, porra, cara, não era bem assim o que eu fiz. Não. Sabe o que eu fiz? E acho bom a gente ter a oportunidade de falar isso aqui. Eu desafio qualquer um, Pablo Marçal, Ricardo Nunes, ou qualquer um que diz que eu sou invasor de casas, que o movimento sem teto invade casa, a dizer uma casa. Uma. Não precisa de duas, não. Uma que o movimento invadiu. Não tem, cara. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.